Pega a visão dessa estrutura de uma área gourmet. Bom, naquele ponto ali, o Daniel está finalizando ali a colocação da barroscada, né? Vou subir no nome, vou mostrar para você, né? Que é uma das maneiras como fazemos fixação. Já está tudo fixado ali, né? Só está faltando nesse ponto aqui, para depois fazer início na colocação dos caipos, né? Também ali o Denis e o Vander tá montando o andaime para a gente estar içando esses caipos. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucivaldo e você é muito bem-vindo ao canal Pega a Visão da Construção. Desde já gostaria de lembrar para você que não é inscrito no canal, faça a inscrição e não deixe para o final para você não acabar se esquecendo, né? Agora vamos às explicações. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a
Acabou de ver aí um pouco sobre as etapas como fizemos até aqui, né? Ó, voltando aqui, o Daniel já colocou aqui a porca, né? Na parte de cima e na de baixo também, ó. Agora é só apertar. Aqui na parte de cima a gente usa uma chave de boca normal, né? Nesse caso uma chave combinada, número 19. Também utilizamos a chave catraca, somente aqui na parte de baixo aqui, ó. Um detalhe, esses pontos aqui, ó, vai ficar visível, principalmente esse aqui, ó. Então onde fica visível, a gente escareia, ou seja, faz um furo mais largo para esconder a porca e a arruela, né? Onde fica visível, onde ficará escondido, não perdemos tempo escareando, né? Vou mostrar para você aqueles outros pontos ali, ó. Ó, você pode ver, ó, essa viga aqui, ó, ela está fixada de maneira que essa fixação passe desta viga e sai aqui no pilar, ó. Ó, aqui a porca. Neste ponto aqui, ó, temos uma fixação para fixar essa diagonal aqui, ó, ou seja, essa meia tesoura nessa viga aqui também. E temos uma outra fixação para fixar essa, automaticamente ela está passando por esse braço da diagonal e está saindo aqui na parte de baixo. Vou mostrar para você, ó. Você vê, tem dois furos, ó. Ó, um, dois. Aquela ali também, a fixação é igual a essa aqui, feita fixação de cima para baixo. Lá em cima também tem outra fixação, vou mostrar para você. Olha aí, só para você ver. Aquela peça ali, ó, é uma junção, porém é uma junção de topo, né? E não em 45 graus. Madeira roliça é muito comum utilizar esse tipo de junção, porém é feita uma fixação. Você tá vendo ali, ó? Ó, tem duas barras roscadas ali, ó. Tem duas barras, que uma barra, essa aqui, ó, ela tá na diagonal, saindo embaixo dessa peça aqui, e a outra tá fixando na vertical, ou seja, de cima para baixo, para fixar as duas vigas nessa aqui. Ali é a mesma coisa. Ó, nesse ponto aqui, ó, tem a fixação que pega na parte de cima, desse ponto, saindo aqui atrás, ó. Olha aí onde sai a porca. Essa de topo aqui, ó, que é a mesma coisa que acontece naquela ali, ó. Ela tem uma barra aqui de cima, saindo embaixo, ó. Onde ela sai aqui, ó. Então dessa maneira unimos essa peça a essa. Detalhe, esse tipo de trabalho aqui não é o ideal utilizar pino. É muito comum alguns profissionais usar pino, nada contra, mas no nosso caso nós evitamos usar pino. Já usei no passado, hoje não uso mais, por experiência própria, né? A maneira mais eficaz mesmo, a melhor maneira de se fixar é dessa maneira aqui, utilizando barra roscada. Dá mais trabalho para quem está executando? Dá, mas fica muito mais seguro e você tem confiança em entregar um trabalho com qualidade para o cliente, né? Sabendo que não corre o risco de você voltar futuramente para fazer uma fixação, né? Ver, essa aqui é a área gourmet, ainda falta encaixar ainda algumas madeiras aqui, na verdade uma madeira daquele pilar até esse aqui, na mesma altura daquela cinta lá, ó, e mais outra daquele pilar até aquele outro, e uma outra aqui, ó, nesse vão. E depois tem mais um detalhe que eu vou mostrar para você em um vídeo à parte, né? Que é um paliteiro que está ali posicionado. Agora vamos estar içando esse cabo. Para isso, vamos colocar um guincho elétrico nesse andaime aqui. Passar uma corda do andaime até essa cinta aqui para ajudar a travar. E começar a içar as madeiras, né? Ou seja, os cabos. Colocação dos cabos. Nós soltamos já os três ali do beiral. Soltamos aqui em cima dessa viga. Já soltamos um. E esse lado aqui já soltamos quase todo. Na verdade falta mais 3 cabos aqui, que é justamente onde está o andaime, qual estamos utilizando para estar içando os cabos, né, que estão lá embaixo. Primeira coisa que fizemos aqui foi pegar daquele ponto ali que eu mostrei para vocês, desse eixo até aquele eixo ali onde eu mostrei para você,
e dividimos esse vão. Depois fizemos a mesma coisa do outro vão de lá que eu vou mostrar para você, para soltar esse cabo. Por que nós não dividimos geral? Nesse caso aqui, como tem essa viga aqui, ó, que ela tá em diagonal, pilar a pilar, e não tem alvenaria embaixo. Então o ideal é sempre sair um cabo desse jeito aqui, ó, no eixo da viga. Então se você observar, ó, nesse ponto aqui tem um cabo, como você tá vendo aqui, ó. Naquele outro ali eu já mostrei, tem um que eu vou mostrar novamente. E no final lá também tem, né? Só voltando aqui, quando achamos essa medida aqui de eixo de cada um, soltamos do beiral. Nesse caso aqui só deu um caibro, né? Só que esse outro beiral aqui, ó, ele vai passar. Então aqui ainda tem essa continuação que vamos ter que fazer a mesma coisa. Tem que soltar um outro caibro ali, ó, naquele eixo ali do pilar. Dividir aquele vão daqui até... Dividir aquele vão de lá até esse eixo aqui, ó. Saber quantos caibros vai dar na medida correta. Aí depois que achar essa medida, aí jogamos do beiral. Ali provavelmente não, ali é 2 caibros que vai no beiral. Assim como acontece naquele outro beiral lá que eu vou mostrar pra você agora. Tem 2 caibros. Mais uma vez só pra você ver, ó. No eixo aqui, ó. Mais um caibro. Ou seja, no eixo do pilar, ó. E naquele lá também, que eu vou estar mostrando pra você agora. Olha aí, ó. Mais um aqui no eixo. Pra dar um melhor acabamento, né? E depois dele, ó, tem mais 2, que é o que forma o beiral, né? Então, como achamos essa medida aqui, ó, que aqui é aqui vai um caibro, aqui vai outro, já deixamos marcado. Aí essa medida é que jogamos os 2 caibros do beiral, ou seja, você vai ver toda a medida aqui, ó. Ou seja, quando olhar de frente, a mesma distância que tem esse vão aqui, terá esses 2 aqui terá esses 2 do beiral, né? Temos a linha lá na ponta, ó. Como sempre coloco a linha. Essa medida eu já coloco na linha onde vai ser colocada a primeira ripa. Ou seja, pelo projeto pede dessa face aqui, ó, 80 centímetros até a linha. Mas para achar essa medida exata, eu pego aqui do eixo. Ou seja, como a viga tem 20, eu coloco 90 centímetros desse ponto até a linha, tanto nessa ponta quanto naquela outra ponta lá. Assim eu estico a linha para mim estar alinhando esses caibros. Então, alguns pontos é preciso tirar. Você está vendo aqui, ó. Eu precisei cavar nessa viga de maneira que esse caibro baixasse até alinhar na linha. Em outros pontos, como esse aqui, ó, a gente só procura uma posição melhor do caibro. Ó, esse aqui o caibro está só apoiado e está na linha, né? Esse outro aqui também, ó, já precisamos cavar, ó. Como a madeira roliça, ela tem diferença de bitola, então isso é preciso fazer, ó. Tá ajustando. Bom, agora eu vou mostrar para você qual que é o prego que utilizamos para fazer essa fixação. Você está vendo aqui, ó, a cabeça de um prego grande. O prego que utilizamos é o prego 26 por 84. Se você tirar aqui, eu estou só gravando com a mão. Ó, é esse prego aqui. Deixa eu ver mais ou menos aqui quanto ele tem, que eu não lembro agora. Ele é um prego que ele tem mais ou menos aí, mais ou menos não, 20 centímetros de comprimento esse prego. Então ele entra mais ou menos entre 10 a 8 centímetros nessa viga de baixo aqui, porque o caibro que ele tem 10 a 12, então onde ele tiver 12 centímetros, lógico que irá sobrar 8 centímetros para fixar nessa viga de baixo, né? Assim faz uma ancoragem. Lá na parte de cima também, ó, esticamos a linha e vamos fixando. Aí depois voltamos no meio aqui para fazer a fixação. No meio também tem alguns pontos que eu preciso tirar, ó. Ó, naquele ponto ali que era muito grosso o caibro, ó, tiramos. E nesse aqui não. Bom, agora eu vou mostrar pra você como fazemos para poder estar içando esses caibros. Você tá vendo, ó, o guincho elétrico tá montado aqui e os caibros estão lá embaixo.
mostrei como fizemos para estar subindo esses caibros, né? Ou seja, tirando ele lá do chão e colocando aqui em cima da estrutura. Agora eu vou explicar para você um pouco sobre o ripamento, principalmente naquele canto ali que é um L. Vou me aproximar ali para você entender, né? Como é um L, qual o procedimento que fazemos para dar continuidade no ripamento de maneira que ele fique alinhado. Ó, como você vê, ele sobe aqui, ali o beiral já fica menor, então, ou seja, tem uma diferença. Nesse caso aqui, o beiral está, pelo projeto, pedindo 80 centímetros da face aqui, né? Mas como eu já expliquei, eu sempre utilizo o eixo. Nesse caso, como a viga tem 20, então eu coloco 90 centímetros do eixo. Naquele ponto ali já não dá para mim fazer isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir com o ripamento, onde coincidiu uma ripa, onde coincidiu a última ripa, o mais próximo dessa medida de 90 é a que eu deixo. No caso, seria essa ripa aqui, ó. Essa que coincidiu exatamente com a medida de 90 centímetros. Porém, eu não posso dar continuidade nela, eu tenho que continuar a próxima. E ela, quando for colocar, ela tem que ser menor, tem que ser igual essa aqui do beiral, ó. Você tá vendo? Essa aqui tem a medida. Essa aqui tem a medida da galga, que é 33,6, se não me falha, 33,6 ou 0,4, alguma coisa assim. A de fora, ela já mede 30 centímetros. Porém, essa aqui, a medida é deste ponto aqui, ou seja, da face de cima à face de cima. A de baixo, costumamos chamar aquela média de fora a fora, ou seja, 30 desse ponto a o ponto de baixo aqui, ó. Então, esse mesmo processo foi feito aqui, ele terá que se repetir aqui. Mas como fazemos para poder achar esse alinhamento? Após achar a primeira ripa coincide, eu pulo ela, no caso coloco a segunda, que é justamente esse alinhamento aqui. Antes de fazer o ripamento aqui, quando eu soltei essa aqui, que foi a que eu alinhei, ó, eu subi eu medi 3 galgas com ela, né? Ou seja, 3 vão nesse ponto aqui. Fiz a mesma coisa nesse ponto aqui, para mim estar esticando uma linha. Então fixei um prego naquele ponto ali, estiquei a linha, para mim distorcer, para pegar um alinhamento paralelo, para pegar um alinhamento de maneira que ele fique reto. Se você olhar de ponta a ponta, ele está no mesmo alinhamento. Então foi isso que eu fiz. Agora eu vou estar aqui fazendo a colocação dessa primeira ripa, para dar continuidade. Um outro detalhe, tem que estar fazendo emenda. Então nas emendas, sempre toma cuidado na hora de fixar esse prego aqui, ó, nunca fixar no eixo, sempre fixe do lado. Ou seja, do lado da ripa que está sendo pregada. Porque sempre será cortado aqui no eixo. Então dessa maneira, você não corre risco de pegar o prego. Neste caso, como é uma área gourmet, não tem forro, né? Ou seja, tudo aberto, né? Então, utilizamos a ripa normal. Um detalhe, essa ripa, a parte de baixo dela é aparelhada. E a parte de cima, ela fica, vamos dizer, rústica, né? Mas não tem problema, não tem visão. O importante é embaixo. Bom, vou dar continuidade aqui no ripamento, porque tem muita coisa para ser feito aqui. Ó, pega a visão do ripamento. Foi finalizado. Tá pronto para colocar as telhas, né? Já vamos começar a carregar as telhas, ó. Tá lá naquele ponto lá, ó. Fizemos já a rampa aqui também para estar subindo, assim facilita, né? Vou explicar para você aqui alguns detalhes. Ó, você tá vendo aqui lá na lateral, sobre o ripamento, ó, tem essa outra ripa aqui, ó. Qual que é a função dessa ripa? Nessa lateral aqui, ó, vamos colocar uma terceira de acabamento. O ideal seria colocar essa terceira antes da telha. Como a terceira não tem na obra, vamos cobrir. Infelizmente, depois vamos ter que tirar 2 fiadas aqui de fora a fora para estar fazendo esse trabalho, né? Então, essa ripa aqui, ó, na verdade, é para criar um ponto de ancoragem da testeira. Porque como você vê, a madeira roliça, ela tem um ponto de fixação muito pouco. Ficaria um ponto, se fosse a madeira serrada aqui, teria uma base reta, onde aumenta esse ponto de fixação. Aqui pega muito pouco. Então, se eu fixar uma testeira de 20 centímetros de altura só com prego aqui, ela vai tender a torcer, entortar. Então, a gente coloca essa ripa aqui, que vai fixar um prego nesse ponto e um nesse aqui. Aí você me pergunta, Luciano, mas poderia fixar no topo da ripa? Poderia, só que nessa posição aqui, ó, fica vulnerável, ou seja, fica muito mais fácil essa terceira também entortar pela posição que o prego vai entrar nesse topo aqui, né? Ele solta com maior facilidade. E lógico que aqui ainda aumenta um pouquinho mais para cima, né? Você vai ganhar mais uns 2 centímetros aí acima. Você vê essa ripa aqui, ó, ela vai fecha um ângulo ali de 45 graus, que é para fazer a ripa do beiral, onde ela sobrepõe sobre a outra.
Muitas pessoas falam dobrar, só que não é dobrar. Dobrar seria se você usasse a mesma largura da ripa, né? Dobrar seria se você usasse a mesma espessura. Nesse caso, não é espessura, não é dobrar. Eu vou explicar pra você por quê. Vou mostrar ali no canto ali, ó. Esse ponto aqui também, ó. Fechamos o ângulo de 45 graus, lá embaixo também. Aqui vai uma testeira e lá já vai a telha. Vou explicar nesse ponto aqui, ó. Explicar pra você qual a diferença de dobrar essa última ripa e apenas colocar uma ripa para compensar a altura da telha. Ó, se fosse dobrar, teria duas ripas da mesma bitola, ou seja, essa aqui tem mais ou menos 2,3, 2,5 cm de altura. Teria que colocar uma outra aqui. O que acontece? Quando eu colocar a telha aqui, essa ponta ia ficar levantada, a ponta da última telha. Esteticamente fica estranho. O que eu preciso é compensar a altura da telha que apoia aqui. Ela vai apoiar uma telha aqui, a outra vem e sobrepõe sobre ela. Então aqui na frente eu preciso nada mais. Aqui na frente eu preciso apenas dessa reposição de telha. Seria para compensar a altura da telha. Eu vou mostrar para você depois. Você vai ver que a telha fica no mesmo alinhamento. Ao contrário, se eu deixar sem, a ponta fica caída. Se eu coloco duas da mesma bitola, se eu coloco duas da mesma espessura, fica muito alto. O ideal é você colocar um ripão de 2,3 a 2,5 cm e depois uma ripa de 1,5 cm. Ou você já colocar um caibrinho de 4 cm aqui também. E fica muito mais bacana ainda, esteticamente fica muito mais bonito, né? Ó, você pode ver aqui, a ponta dos caibros também, ó, já foram cortadas, ó, tanto desse ponto quanto na parte de cima. Um detalhe, esse caibro aqui, para cortar, a gente corta depois que faz o ripamento. Essa última ripa, ela serve como alinhamento, nesse sentido aqui, para estar fazendo o corte, e automaticamente ela serve como esquadro para estar cortando esse caibro, porque o caibro ele não é cortado em prumo, e sim esquadro. Para quando você olhar de frente, você vê a circunferência da madeira redonda, né? Um outro detalhe, na frente do telhado, não é comum se utilizar testeira, né? Agora vamos dar início na colocação das telhas. Olha aí, chegamos aqui na etapa de colocação de telhas, né? Você tá vendo, ó? Tá espalhado ali algumas. Vou explicar para você como fazemos para espalhar de maneira que não atrapalhe na hora de cobrir. Mas vou mostrar para você que primeiro é o detalhe quando eu falo em relação à última telha ali, de compensar em relação à telha, ou seja, ao beiral ali, né? E não dobrar. Ó, se você observar, tá alinhado, ó. Ou seja, essa telha, ela tá acompanhando a mesma... Ou seja, essa telha aqui, ó, ela tá acompanhando o mesmo alinhamento das demais. Se eu coloco uma ripa mais grossa ali, ela tende a subir essa ponta, ou se eu elimino essa telha, ou se eu elimino essa ripa de compensação aqui, ó, ela acaba ficando mais baixa. Então por isso que é muito importante se atentar a essas medidas e colocar uma ripa que compense a espessura da telha sobre a ripa principal no beiral. Agora eu vou explicar para você como espalhamos as telhas aqui em cima, de maneira que não atrapalhe tá fazendo o ripamento. Ó, nessa linha, a primeira aqui, ó, primeira fiada de telha no caso, nós contamos 5 fiados, ó, 5 vão na verdade, 1, 2, 3, 4, no quinto vão colocamos a telha, iniciamos de um lado e vamos espalhando. Depois pulamos mais 2 vão, ó, 1, 2, colocamos outra fiada. E assim vamos pulando de duas em duas, ó, pulando mais 2, outra fiada. Pulamos mais 2, outra fiada. Quando a telha vem um fardo só, ou seja, uma telha maior, que trazemos só um fardo desse aqui, ó, seria desse ponto até esse aqui um fardo, colocamos uma encostada na outra. Nesse caso, como a telha é leve, estamos trazendo de 2 em 2 fardos. Então, espaçamos colocamos uma telha, na onde seria, colocamos um fardo, onde seria o próximo fardo, pulamos, colocamos outro e vamos levando. Assim, não atrapalha, ou seja, poucas vezes você vai precisar tirar ou colocar alguma telha. Ao contrário, se você for espalhando de qualquer jeito as telhas aqui em cima, né? Na hora de cobrir dá muito trabalho para quem está cobrindo e muitas das vezes tem que vir tirando telha e outras vezes falta muita telha, tem que estar subindo depois, né? Bom, vou continuar colocando as telhas.
Afinal de contas, ainda precisamos finalizar hoje, né? Olha o resultado final da área gourmet, né? Olha só como ficou. Vê aqui o telhado, com a testeira, né, na lateral, ou tabeira, como alguns chamam. Ó, vou mostrar pra você aqui um pouco da parte interna, como ficou. Ó, como você tá vendo aqui, mãozinha francesa aqui na frente, né? Essa mão francesa, ela não é só estética, tá? Na verdade, aqui na frente não terá alvenaria, então ficará aberto. Essa mão francesa serve justamente para manter esses pilares em prumo, né? Ou seja, que irá travar. Olha que bacana que ficou aqui depois de coberto. Ó, ficou muito show. Você vê ali, ó, temos uma meia tesoura ali, né? Mas você pode ver isso aí no vídeo, né? Que temos uma terça, onde apoia os caibros. E esse foi o resultado final desse trabalho aqui, né? Bom, com isso eu chego ao fim desse vídeo. Como eu sempre falo, né? Continue pegando a visão, que tem muita coisa para vocês ver por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.